Hora do bate-papo esportivo, Caio Ribeiro conosco. Caio, boa noite, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Globo. Vamos lá, último jogo da sexta rodada, está contigo. Boa noite, William. O Grêmio, lá em Porto Alegre, recebeu o Bahia para encerrar essa sexta rodada, o jogo tradicional da segunda-feira, e venceu. Com esse gol, depois do cruzamento, o escanteio batido pelo Luan, o desvio do zagueiro Jeromel na primeira trave e o Cortez estava ali atrás, justamente para pôr a bola para dentro. Esse foi o gol da vitória. Final, Grêmio, que faz grande início de Brasileiro 1, Bahia, que também começa muito bem o campeonato, 0. Classificação? Classificação, com essa vitória, o Grêmio continua segundo lugar, 1 ponto só atrás do Corinthians. Aqui em verde a gente tem a zona de Libertadores, o Corinthians com 16, Grêmio com 15, Curitiba 13, Chapecoense 10. A Ponte, que começa muito bem, também em quinto, 10 pontos ao lado do Cruzeiro e do Fluminense. Em oitavo, Bahia, São Paulo e Santos com 9 pontos. O Vasco em 11º também com 9 pontos. Aí a gente tem o Botafogo com 8, o Palmeiras, o Sport, o Flamengo com 7, o Atlético Mineiro, que acho que ainda vai crescer na competição, não é para estar em 16º pelo elenco que tem, e na zona de rebaixamento, abrindo a zona em 17º, o Avaí com 5 pontos, o Vitória com 4, o Atlético Goianiense com 3 e, para surpresa de todos, só com 2 pontos hoje na lanterna, o Atlético Paranaense. Caio, a gente criou nesse bate-papo esportivo uma coisa chamada destaques da rodada, foi ideia tua, é a tua vontade toda segunda-feira dizer que você gostou ou não. Vamos lá, os seus destaques. É aquele bate-papo de bar, aquela coisa que o torcedor adora. E a gente Faltou separou só o chopp, infelizmente. 3 nomes que eu acho que merecem um destaque especial. Romero, porque fez uma grande partida no Clássico, o Roger Guedes e o Ábila. Para falar primeiro do Roger Guedes, foi o grande nome da vitória do Palmeiras diante do Fluminense. Fez gol, deu passe para gol, mas acho que ainda não é o grande destaque da rodada. O Romero, ao lado do Jô, foram os 2 melhores em campo na vitória de 3-2 do Corinthians sobre o São Paulo. Romero, que é muito contestado às vezes pela qualidade técnica, mas tem uma entrega absurda e nesse jogo do final de semana fez um partidaço. Agora, como o Corinthians está em grande fase, o Corinthians é líder do campeonato, as coisas fluem um pouco mais naturalmente. Diferente do Ábila, centroavante do Cruzeiro, argentino, bom de bola. O Cruzeiro vinha de 2 derrotas seguidas, o Ábila pedindo espaço no elenco, não vinha sendo utilizado como titular e a gente vai rodar as imagens que foi o grande destaque na vitória diante do Atlético Goianiense. Primeiro gol de centroavante típico, carrinho na saída do goleiro, jogador argentino que tem técnica e tem muita raça. E o segundo gol já foi um gol de pênalti, um gol um pouco mais tranquilo, mas onde ele bateu firme tirando do goleiro Felipe. Para mim, até pelo momento turbulento que vivia o Cruzeiro antes desse jogo, o Ábila foi o grande destaque do final de semana, William. Bom, eu fiquei na expectativa, porque na segunda-feira passada você mostrou 3 destaques, falou, tudo bem, mas não foram esses, tem mais um. Hoje ficou pelo Ábila. De Cristiano Ronaldo, agora a gente está falando só de Brasil. Lá de fora, ok, só de Brasil. Prosseguimos então na nossa agenda, que é a do futebol no meio da semana. E só de brasileiro. O que a gente pode esperar? Vamos mostrar primeiro os confrontos dessa quarta-feira. 7h30 o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense, o Sport em Recife recebe o São Paulo, o Vitória na Bahia recebe o Botafogo, o Atlético Goianiense recebe o Avaí. Ainda na quarta-feira tem Flamengo e Ponte Preta, o Flamengo já estreando o novo estádio na ilha lá do Governador. O Santos recebe às 9h45 o Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, outro grande jogo da rodada, e a Chape recebe em Santa Catarina o Vasco. E olha que curioso, jogos de quinta-feira, às 4 horas, por conta do feriado, um horário atípico, o Curitiba recebe o Bahia. Esse, para mim, são as grandes surpresas desse Brasileirão. 2 equipes que não tinham grandes pretensões e estão mostrando um grande futebol. E encerrando, às 9 horas da noite, o Fluminense recebe o Grêmio. Eles que já se encontraram pela Copa do Brasil, deu Grêmio e agora vai ter um tirateima novamente. Agora, saindo só das nossas fronteiras, a gente tem o sorteio das oitavas de final, será que eu não me enganei? Não, das oitavas de final da Libertadores. O que a gente pode esperar para os brasileiros? É bacana e a gente vai explicar, a gente separou o pote A e o pote B. Por quê? O sorteio vai acontecer nessa quarta-feira em Luque, no Paraguai, onde é a sede da Conmebol. E no pote A estão os líderes dos grupos, os primeiros colocados. Então a gente vê aqui o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio e o Botafogo para falar dos brasileiros. Por quê? Eles não jogam entre si. O pote A enfrenta o pote B. E o único confronto que pode ter entre brasileiros é porque no outro pote está o Atlético Paranaense. Então a gente deve sim ter um confronto internacional, a não ser o Atlético Paranaense, que pode pegar alguém aqui desses que eu citei, que estão no outro pote.
trocar de esporte para o basquete, um dos meus favoritos, por sinais, NBA. Acabou, William. Acabou, torcedor né? do Golden State pode comemorar. Fechou a série hoje na Califórnia. Fez mais uma grande partida, 4-1. A gente está vendo alguns lances de Stephen Curry, de Durant, que deve ganhar o prêmio de MVP da temporada, contra um grande adversário, Cleveland Cavaliers. 129-120, o placar final, 4-1 na série, Golden State campeão novamente.